Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Existem livros que são considerados por algumas religiões como sagrados. Você tem o livro do cristianismo, a Bíblia Sagrada, que é considerada como o livro inspirado por Deus, né, pelo cristianismo. Você tem também algumas seitas que acreditam também ter o seu livro sagrado, como é o caso do livro de Mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acredita que o livro de Mórmon é totalmente inspirado por Deus. Existem muitos outros, mas existe também o livro dos muçulmanos, o Alcorão, ok? Todos reivindicando inspiração divina. Mas todos esses livros e os demais que existem sobre o planeta devem ser investigados se eles passam no teste, né, da arqueologia, da inerrância, da infalibilidade e demais testes que podem ser averiguados para se saber se de fato esses livros eles são verdadeiramente inspirados por Deus. Bem, poderíamos começar dizendo e abordando sobre o livro dos muçulmanos, o Alcorão, ou Corão como é conhecido. Eu tenho aqui uma tradução para o português, uma tradução de Mansur Shalita. Bem, após o dia 11 de setembro de 2001, onde as Torres Gêmeas dos Estados Unidos foram atacadas por radicais muçulmanos, o livro Alcorão tem sido vendido muito mais, né? Após esse evento, foi constatado que, na verdade, o Alcorão ele liderou as vendas como um campeão de vendas em variados países. Provavelmente porque as pessoas quiseram saber do que se trata esse livro. Isso, de certa forma, para o Islã foi muito bom. Bem, o problema é que, em geral, comentaristas da mídia ocidental descartam os terroristas islâmicos como fanáticos que citam o Alcorão distorcidamente, aliás, para os seus objetivos políticos anti-americanos ou anti-israelitas. A mídia ela tende a dizer que não todo o mundo muçulmano ele se porta dessa forma, mas sim os radicais, né, que interpretam erroneamente versos do Alcorão. Até o próprio presidente norte-americano George W. Bush, ele disse em certa ocasião, se declarando a Osama Bin Laden, que seus seguidores sequestraram uma grande religião em nome dos seus objetivos insanos. Então, nós temos aí pessoas que interpretam o Alcorão e, de certa forma, até mesmo o Estado Islâmico interpretava o Alcorão, e algumas pessoas dizem que são interpretações equivocadas que essas pessoas trazem do Islã. Bem, mas deveríamos fazer uma pergunta fundamental. Há versos no Alcorão que incitam a guerra? Existem versos no Alcorão que incitam a guerra? Bem,
nós vemos aqui, eu tenho aqui algumas estatísticas que mostram que não são somente radicais muçulmanos que praticam atos contra cristãos ou outras religiões. Mas eu tenho aqui um exemplo de ódio, por exemplo, quando atiradores radicais muçulmanos, no dia 29 de outubro de 2001, invadiram uma igreja no Paquistão e assassinaram 16 cristãos paquistaneses, não americanos, a sangue frio durante um culto. O governo muçulmano do Sudão está cometendo genocídios contra cristãos núbios na região sul daquela nação. Isso, logicamente, já aconteceu, né? Eu estou me referindo a um fato que aconteceu por volta do ano de 2003. Mas também existem relatos vindos das ilhas Molucas, a respeito do Jihad, um movimento que tem um parentesco filosófico com a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, usando a força para compelir centenas de católicos indonésios a se converter ao Islã ou morrer. Se converte ou morre. Bem, o que os católicos indonésios aterrorizados fizeram era muitos se converter ao Islã. Tanto homens como mulheres, eles devem ser circuncidados, né, para garantir que realmente eles estão se convertendo ao Islã. Tesouras não esterilizadas serviram como instrumentos. Existe também a lei do Islã, a Sharia, rigorosamente aplicada pela Lascar Girá, que tem uma armadilha implícita. Os que abandonaram a fé islâmica são rotulados de apóstatas e a penalidade da sua apostasia é a Sharia, ou seja, a morte. Então, de fato, não é somente muçulmanos radicais ou fundamentalistas, né, que interpretam erroneamente o Alcorão. Na verdade, o Alcorão tem versos que de fato incitam a guerra contra os gentios, contra as pessoas que não são muçulmanas, embora que os apologistas muçulmanos vão querer de todas as formas dizer que isso não existe, né? Mas está mais claro do que nunca do que o jihad é um dever sagrado de cada muçulmano que verdadeiramente segue o Alcorão. Se aqueles que não praticam o jihad se acham que são muçulmanos por completo, estão totalmente equivocados. Tem que ser praticado o jihad por todo muçulmano que realmente ama Allah. Bem, nós temos aqui o surgimento no início dos anos 600 desta vertente religiosa, né? É examinado e pesquisado de que Mohamed ou Maomé ele teve uma visão, diz que o anjo Gabriel apareceu a ele e que ele deveria fundar uma nova religião. Então, quando nós começamos a examinar os ensinos do Alcorão, eles influenciaram as relações entre muçulmanos e não muçulmanos durante os 1300 a 1400 anos, desde que as várias recitações do Alcorão foram compiladas em um só livro nos desertos da Arábia. Então, Maomé, ou Mohammed, que é tido como o último profeta de Deus sobre a face da terra, após os seus ensinos, começaram a ter aí variadas guerras naquelas regiões
do Oriente, mesmo que os atuais muçulmanos e os apologistas neguem tal fato. Muçulmanos radicais como Osama Bin Laden estão levando a sério o que a maioria dos muçulmanos simplesmente ignora. Ou eles simplesmente, os cristãos, ou, aliás, os muçulmanos moderados, não entendem o Alcorão. O falecido Osama Bin Laden, será que ele realmente não levou a sério os versos do Alcorão? Ou os muçulmanos moderados simplesmente não entendem o Alcorão? É uma pergunta que deve ser feita a eles. O Alcorão, ele praticamente fica em segundo lugar, apenas atrás da Bíblia, em questão de venda de livro religioso. Né? Agora, veja, devemos notar que os apologistas do Alcorão reconhecem que existem versos de guerra no Alcorão, mas eles dizem que são poucos, ok? Mas qual é a verdade sobre essa questão? Na verdade, existe pelo menos 109 versos de guerra identificáveis no Alcorão. Em cada 55 versos do Alcorão, um é de guerra. Eles estão espalhados pelos capítulos de Maomé, assim como os respingos de sangue numa cena de crime. Então, existe de fato variados versos de guerra no Alcorão. Obviamente que os versos de guerra eles estão espalhados por todo o Alcorão, e muitos apologistas muçulmanos vão dizer que vão dar as suas interpretações, tentando desviar a verdadeira interpretação que o Alcorão apresenta. Maomé, ele ordenou que os não muçulmanos que não se convertessem ao Islã fossem mortos, escravizados, ou, caso o Islã tenha o pleno controle político, pague impostos pesados para que o Islã possa avançar perpetualmente. Então, a gente pode querer justificar muitas coisas, mas a grande verdade é o seguinte: da mesma forma como Adolf Hitler escreveu Minha Vida, né? Ele poderia ser justificado por algumas pessoas que Hitler estava só demonstrando algumas de suas frustrações. Mas na verdade nós temos que entender verdadeiramente o que diz esses versos do Alcorão. Na verdade, a violência a qual Maomé inspirou seus seguidores era tão penetrante que tanto o primeiro quanto os segundos parecem ter perdido o senso de quão desprezíveis os relatos dos seus feitos soariam aos leitores não muçulmanos das eras vindouras. Então, por mais que as pessoas tentem, ou até apologistas muçulmanos tentem dizer que não era bem assim, porque o Alcorão convidava à guerra, na verdade nós vamos ver em outros vídeos que de fato o Alcorão realmente ele promove a guerra, ok? Não tem como contestar isso, ok? Então no próximo vídeo a gente vai analisar isso com mais detalhes para os senhores terem uma noção do que estamos falando. Isto não é um ataque pessoal à religião muçulmana, nem aos muçulmanos, mas são fatos comprováveis, assim como nós estudamos o livro de Mormon, e tantos outros livros, ok? Todo livro deve ser analisado historicamente, pela arqueologia, certo? E se de fato ele fala a verdade ou não. Fique na paz, até o próximo vídeo.